Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí. Então nós vamos iniciar então o capítulo 2, né, do mesmo livro, ainda seguindo o livro aí, e para a gente começar a falar sobre a ideia de Revolução Francesa, certo? Então assim, primeira coisa a gente tem que entender é a grande influência do iluminismo, né, sobre esses movimentos todos, né? Então assim, uma dica para vocês aí muito boa. Todos os movimentos que vão acontecer pós século XVIII, né? Lembrando que o século XVIII também é chamado de século das luzes, né? Porque é onde se inicia o iluminismo. Todos esses movimentos pós século XVIII, né? Eles vão ser influenciados profundamente pelo iluminismo, né? O pensamento iluminista. O primeiro movimento a ser influenciado é a independência dos Estados Unidos, tá? No final do século XVIII. E o segundo, mais importante, acho que o mais importante é a Revolução Francesa, né? A revolução vai ser influenciada aí profundamente pelo pensamento iluminista também, tá? Porque ela vai acontecer na França e o pensamento iluminista também surge, é um movimento que surge na França também, né? Então o que a gente tem que entender? Essa charge aqui ela já mostra pra gente como estava dividida a França, né? Dividida em 3 estados, né? Em três setores. Se a gente pegar uma pirâmide social, ela está dividida em 3 partes. O clero, na parte mais alta, a nobreza no meio, né, representando a monarquia, e o terceiro estado que representava o restante da população. Esse terceiro estado inclui a burguesia, esse terceiro estado inclui os camponeses, os artesãos, né, e que de certa forma sustentavam o primeiro e segundo estados. Tudo bem? Então essa charge aí do ano de 1789, que é o mesmo ano da Revolução, inclusive, né, mostra isso tudo, né? Quer dizer, o terceiro estado é representado por esse camponês e essa pá na parte de baixo, né? Representa a forma pela qual esse terceiro estado sustentava os 2 outros. Tudo bem? Então é muito importante. Esse modelo, né, político que era chamado de antigo regime, né? Foi chamado de antigo regime pelos iluministas, né? Ou seja, um modelo monárquico, né? A gente vai ter, então, no final desse século XVIII, aquilo que a gente vai chamar de crise do antigo regime, né? A França entra numa guerra contra a Inglaterra, chamada Guerra dos 7 Anos. E durante essa Guerra dos 7 Anos, a consequência mais importante dela é uma crise econômica. Essa crise econômica leva a nobreza a ter uma ideia genial, que era aumentar os impostos sobre o terceiro estado para que pudessem sair dessa crise. Lembrando que apenas o terceiro estado pagava impostos, né? O clero, até hoje, como vocês sabem, não paga impostos, né? É isento. A nobreza, claro, também não vai pagar impostos, né? Como é que a nobreza vai pagar impostos para si mesma, né? Não tem como. E quem sobra aí, quem vai pagar o pato é necessariamente o terceiro estado. Tudo bem? Então, após a Guerra dos 7 Anos, né? 1776 até 1783, leva a França a uma crise econômica muito grande. Isso somado a uma crise ambiental, né, sobretudo na produção agrícola, né, quando você tem problemas na questão agrícola, você tem a inflação, né, dos produtos, né, os produtos sobem de preço, né, de forma muito alarmante, então o custo de vida na França passa a ser alto, e como consequência da guerra a gente tem a tentativa de aumentar os impostos. É feita uma Assembleia Geral para reunir representantes dos 3 estados no ano de 1789 e decide-se por aumentar os impostos do terceiro estado. O terceiro estado se revolta, formando o que nós vamos chamar de Assembleia Constituinte, né? A função dessa Assembleia Constituinte era formar ou criar uma nova Constituição, né? A gente tem uma representação dela, e essa Constituição já seria baseada nesses princípios iluministas, né? Ou seja, o objetivo era retirar os privilégios da nobreza, né? Então já vê aqui traços desse iluminismo. Nesse mesmo ano, 1789, no dia 14 de julho, né, que foi o dia que representa o início da Revolução Francesa, nós vamos ter um episódio importante que é a invasão ou a ocupação da Bastilha. Bastilha é esse castelo medieval que vocês estão vendo aqui, né, que era usado por Luís XVI como uma prisão, né, sobretudo para presos políticos, né? Então, na verdade, a ocupação, a invasão da Bastilha foi um golpe contra a monarquia francesa, né? Então, a Bastilha era uma espécie de um símbolo, né, do poder de Luís XVI, do poder da monarquia, né? Seguindo aqui, a gente tem uma questão aqui falando sobre as mulheres na Revolução, né? Isso aqui é bem importante porque é um tema que vem sendo bastante discutido nos vestibulares, né, no Enem, quer dizer, a participação das mulheres nesses movimentos, né? Então, as mulheres elas passam a ter acesso
ao conhecimento, isso já era pregado ali pelo pensamento iluminista, né? Então vão ter uma participação importante. No ano de 1791, é formada aquela Constituição, né, a conjunto de leis que começou a ser formado em 1789. Fica pronto, né? E o que se determina é que essa Constituição, que é o conjunto de leis, né, já influenciado pelo iluminismo, limite o poder da monarquia. Né? Aqui no livro vocês estão vendo, aqui na página 24, que nós temos a ideia de uma monarquia constitucional. Por que é importante essa palavra? Continua sendo uma monarquia, no entanto, o poder do rei é limitado por uma Constituição. E essa Constituição já tem características iluministas. Tudo bem, gente? Formam-se aí dois grupos em especial. O grupo daquele que nós vamos chamar de girondinos, né? Que são representantes aí da burguesia em especial, né? Monarquistas também, e os jacobinos. Estes jacobinos são os mais revolucionários, porque você tem ali os representantes do terceiro estado, da parte mais baixa do terceiro estado, a população mais pobre, os camponeses, os artesãos, aqueles que de fato passavam fome. Então, faz todo sentido, né, que os jacobinos sejam os mais radicais, aqueles que desejam maiores mudanças, uma vez que são o grupo que mais sofreu com a crise econômica. Tudo bem, pessoal? Isso é muito, muito, muito importante, tá? No ano de 1792, nós temos a criação de uma república, né, a formação de uma república no ano de 1792, e porque Luís XVI, nesse meio tempo, né, quando se cria a monarquia constitucional, ele é acusado de traição à pátria, né, porque é uma tentativa dos países vizinhos como Prússia e Áustria de tentarem ocupar a França e acabar com o movimento revolucionário. Luís XVI foi julgado e condenado à morte, né? Lhe arrancaram a cabeça porque ele foi visto como um dos caras que vai facilitar a ocupação desses países vizinhos, né? Lembrando que Áustria e Prússia tentaram invadir a França porque tinham medo que esse movimento revolucionário se espalhasse, né, por esses países vizinhos. Então eles tentaram acabar com o movimento revolucionário da forma mais na sua raiz, né, dentro da França. O fato é que esses países não conseguiram ocupar a França e o Luís XVI ainda perdeu sua cabeça, né, porque é a morte de Luís XVI por traição à pátria. Proclama-se uma república, no entanto, né, já que não tem mais monarquia, não tem mais rei, proclama-se uma república em 1792 na França, baseado nos pensamentos iluministas e tal, e quem chega ao poder, quem sobe ao poder são os jacobinos, né? Já aí no ano de 1793, o líder dos jacobinos é um homem chamado Robespierre, né? É o momento em que nós teremos a fase mais radical da Revolução Francesa, né? Também conhecido como período do terror, né? Onde as pessoas elas eram guilhotinadas, né? Sabem que é uma guilhotina? Aquele instrumento para se arrancar as cabeças, né? As pessoas eram guilhotinadas sem que tivesse necessariamente um julgamento para isso, né? Então, isso é bem, bem importante, né? Formação do Comitê de Salvação Pública, né, que tinha como função defender a França contra qualquer ocupação territorial de países vizinhos, né, com os países vizinhos, sobretudo aqueles que são monarquistas, né, eles tinham medo que esse movimento revolucionário tomasse proporções do continente para o continente inteiro, para o continente europeu inteiro, né, e por isso tentaram por muitas vezes ocupar o território francês para acabar com isso, né. No entanto, esse período de terror, né, do tribunal revolucionário que julgava os indivíduos, né, considerados aí inimigos da revolução, acaba sendo muito ruim para os próprios revolucionários franceses, né? A população passa a ter medo do tribunal, né, de algo que até então veio para acabar com a monarquia e se tornou algo até pior do que o governo de Luís XVI. Isso vai dar força para um outro grupo dentro dos revolucionários republicanos, que são os girondinos, representantes da burguesia, que vão organizar o que nós vamos chamar de reação termidoriana, né? Onde os girondinos vão assumir o poder da França, né? Apoiados pela população, uma vez que a população tinha medo dos jacobinos no poder, né? Por questões óbvias aí, né? Desses julgamentos sumários que eram feitos, né? Em praça pública, inclusive. E a reação termidoriana coloca os girondinos no poder. Girondinos que vão escolher como governante
Napoleão Bonaparte a partir de um golpe chamado Golpe do 18 Brumário, que acontece no ano de 1799, né? Dando origem aí ao governo de Napoleão Bonaparte, né? A fase que nós vamos chamar de consulado. Tudo bem, pessoal? Espero que para vocês tenham ficado claro aí a aula. Qualquer dúvida eu lhes encontro lá no fórum, ok? Muita luz a todos.